Amigos do canal Indicações de Teologia, hoje iremos apresentar para vocês Teologia Bíblica do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo, de G.K. Bailey, edições Vida Nova, tá? Linda a capa dessa Teologia Bíblica aqui. Nós já temos uma Teologia Bíblica aqui no canal, inclusive do G.K. Bailey, que, se não me engano, essa bem aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês, ó, que é dele, tá? Nós temos um vídeo já apresentando ela. Ela veio posterior a esta, tá? Essa daqui é a primeira que foi lançada deste autor e que nós vamos analisá-la agora, tá? Vamos apresentá-la e ver tudo o que ela traz pra gente. Bem, diferente da que veio em segundo, que é aquela outra que nós já apresentamos, esta é capa dura, tá? Bem bonita, que nós vamos conhecer agora. E ela vem exatamente com vocês verem, tá? 893 páginas com exatidão, tá? A gente vai conhecer esta maravilhosa teologia bíblica. Começando aqui, a gente vê a primeira folha, é aquela folha de proteção tipo cartolina. Aqui a primeira folha de rosto. Aqui na primeira parte da ficha catalográfica a gente vê aqui, ó, índice para catálogo sistemático Bíblia NT Teologia, tá? Segunda folha de rosto. Aqui na ficha catalográfica, primeira edição 2018, tá? Bem, aqui começa o sumário, tá? Prefácio, reduções gráficas e introdução. Antes de eu começar a descrever todo o sumário, a gente vai perceber que nessa teologia sistemática ela também é voltada para um pouco da escatologia. Por que eu digo isso? Porque todos os assuntos praticamente que são abordados aqui, de uma forma ou de outra, eles levam para o estudo da escatologia dentro do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. A gente vai começar a perceber isso aqui no sumário, tá? Então, iniciando, primeira parte, o enredo bíblico teológico das Escrituras. O enredo histórico redentor do Antigo Testamento. O enredo escatológico do Antigo Testamento. O foco veterotestamentário nos últimos dias. O enredo escatológico do Antigo Testamento em relação ao judaísmo. O foco judaico nos últimos dias. O enredo escatológico do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, o foco neotestamentário nos últimos dias. Outras reflexões sobre a natureza do enredo escatológico do Novo Testamento. A narrativa, na segunda parte, a narrativa da tribulação inaugurada nos últimos tempos, a grande tribulação escatológica iniciada em Jesus e na Igreja. Terceira parte, a narrativa da ressurreição inaugurada e do reino da nova criação inaugurados dos últimos tempos, a estrutura para a teologia do Novo Testamento. A visão judaica veterotestamentária da ressurreição e da ressurreição como nova criação e reino inaugurado nos últimos tempos nos Evangelhos e em Atos. A ressurreição como nova criação e reino inaugurado dos últimos tempos nos escritos de Paulo.
as expressões paulinas mais explícitas sobre a ressurreição como nova criação e reino inaugurado nos últimos tempos. A ressurreição como nova criação e reinos inaugurados nos últimos tempos, nas epístolas gerais e em Apocalipse. Quarta parte. A narrativa da idolatria e da restauração da imagem de Deus na nova criação inaugurada nos últimos tempos. O pecado da idolatria, o processo de assemelhar-se à imagem adorada, seja para a ruína, seja para a restauração do adorador. A restauração inaugurada dos últimos tempos da imagem de Deus na humanidade, o Antigo Testamento e os Evangelhos sinóticos. A restauração inaugurada dos últimos tempos da imagem de Deus na humanidade, Paulo, Hebreus e Apocalipse. Quinta parte. A narrativa da salvação como nova criação inaugurada dos últimos tempos. A justificação inaugurada dos últimos dias. A reconciliação inaugurada nos últimos dias como nova criação e restauração a partir do exílio. Sexta parte. A narrativa da obra do Espírito na nova criação inaugurada dos últimos tempos. O Espírito como agente de transformação como nova criação escatológica inaugurada. O início da edificação dos crentes pelo Espírito no templo transformado da nova criação dos últimos tempos. A história do santuário do Éden, do templo de Israel e de Cristo e a Igreja como templo escatológico do Espírito transformado continuamente no reino da nova criação. Sétima parte. A Igreja como Israel dos últimos tempos na nova criação inaugurada. A Igreja como Israel escatológico transformado e restaurado. A Igreja como Israel escatológico transformado e restaurado. Continuação. A relação das promessas da terra de Israel com o cumprimento das profecias de nova criação e de restauração de Israel em Cristo e na Igreja. Oitava parte. As marcas características da Igreja como aspectos do enredo da nova criação inaugurada dos últimos tempos. A transformação da nova criação da Igreja das marcas características de Israel. A guarda do domingo como Sabat, pela Igreja como realidade já e ainda não da nova criação dos últimos tempos. A transformação de nova criação da Igreja das marcas características de Israel. O batismo, a ceia do Senhor, o ofício eclesiástico e o cânon do Novo Testamento. Nona parte. A vida cristã como a vida da nova criação inaugurada nos últimos tempos. A vida cristã como o início da vida transformada da nova criação, o padrão indicativo e imperativo dos últimos tempos e o retorno progressivo do exílio. A vida cristã como o início da vida transformada da nova criação, o papel da lei e do casamento. Décima parte. Conclusão. A relação das realidades escatológicas inauguradas e consumadas com as realidades análogas vivenciadas pelos santos do Antigo Testamento. O propósito da narrativa histórico-redentora e as implicações para a vida cristã na era escatológica, já e ainda não da nova criação. Bibliografia, índice de autores, índice de passagens bíblicas, índice de fontes antigas, índice de assuntos. Bem, aqui na parte da introdução, vamos apresentar o tamanho da letra e como fica a formatação deste livro, certo? Pelo que nós vemos aqui, é uma letra pequena, certo? É uma letra pequena, não é uma letra muito pequena,
ela é de média para pequena. Podemos ver com isso daqui, tá? Vou colocar aqui a tampa de caneta para que você possa ver. Dessa forma, você percebe que essa letra aqui, ela é, de certo modo, agradável para a leitura. Já nessa parte aqui, que já é uma parte de complemento, ela já se torna, ou seja, as citações já se tornam sempre menores. Mas mesmo assim, pela formatação, ela não se torna tão desagradável para a leitura. Claro que, como sendo uma página branca, ela não é favorável para uma leitura noturna, tá ok? Podemos ver aqui toda a formatação. Vou tentar preencher de outra forma. Dessa forma, para que você possa ver como ela fica a uma certa distância. Mesmo assim, ainda se pode visualizar bem. Claro que numa leitura noturna, como eu já disse em outros vídeos, essa página branca ela não é tão favorável, ela se torna cansativa com o passar do tempo, né? Aquela folha mais amarelada, ela é mais propícia para uma leitura noturna. Você vê que a formatação se mantém. Como vimos no sumário, o item 8 pertence à terceira parte, traz a ressurreição como nova criação e reino inaugurado dos últimos tempos nos escritos de Paulo. Só que eles trazem também alguns outros tópicos que eu vou tentar apresentar para vocês aqui. A ressurreição em Romanos. Aqui, deixa eu tentar mostrar assim. Tá? Aqui uma tabela de Romanos 6, 13, 16 e 19. Possamos fazer uma correlação com Romanos 12, 1. Tá? Discurso: o Espírito e o agente da ressurreição, já e ainda não, de Romanos ou não. Tá? Essa parte aqui. Ressurreição em 1 Coríntios. Texto, vai trazer toda a análise do texto, certo? O que percebemos nessa teologia e que também o autor G.K. Bailey, mais uma vez, ele vai levar o assunto para a questão escatológica. É um autor que sempre tenta nas suas teologias levar seus assuntos para a questão escatológica. Mais uma vez, essa teologia bíblica do Novo Testamento vai trazer todo um assunto escatológico dentro dela. Ele vai fazer as suas análises sempre com o viés escatológico. Tá? Nós vimos isso tudo discriminado no sumário e vai haver a continuação aqui, sempre tentando pegar partes de referência de texto bíblico para uma análise, levando para os assuntos escatológicos. Tá ok? Aqui referências à ressurreição em 2 Coríntios 4. Referência à ressurreição em 2 Coríntios 5. Aqui no item 19, que faz parte da sétima parte, a igreja como o Israel escatológico transformado e restaurado. A base de pressupostos para a igreja ser o verdadeiro Israel. Tá? O que ele apresenta aqui são grandes itens e um vasto comentário que é bem completo dentro da sua análise e da sua proposta de livro. Tá? Trazendo também vários outros subtópicos,
como a ideia veterotestamentária de que os gentios se tornarão o verdadeiro Israel dos últimos tempos como antecedente histórico para o pressuposto neotestamentário de que a igreja é o verdadeiro Israel. Isaías 49. Por mais que nós não concordemos com o autor, de certo modo, esse trabalho dele aqui é um trabalho ímpar, em que você vai encontrar diversas fontes e uma análise profunda do que se propõe o texto e a proposta do livro, tá? Não é fácil encontrar um livro tão profundo sobre esses assuntos que aborda aqui, tá? Por isso que muitas vezes eu gosto de livros que trazem muito bem explicado no seu sumário a sua proposta, porque aí tanto o leitor quanto o suposto comprador vai poder analisar se realmente aquele livro vai interessar ele ou não e vai atender ele no que ele se propõe de leitura. Aqui no item 27, último item da 10ª parte, está fechando o livro. O propósito da narrativa histórico-redentora é as implicações para a vida cristã na era escatológica, já e ainda não da nova criação. O propósito da nova criação, já e ainda não, e a glória e a adoração de Deus. Tá? No subtópico, o poder transformador da nova criação para a vida e a pregação cristã. Ela termina bem aqui, certo? Aqui já começa a bibliografia, tá? Que vai praticamente da página 804 até a 829. Depois, índice de autores, índice de passagens bíblicas. Isso é muito útil para o pesquisador, o leitor que vai precisar fazer suas pesquisas. Aqui vai poder marcar e vai facilitar a sua área de pesquisa, tá? Essa parte final aqui já é índice de fontes antigas, tá? E exatamente aqui no final, já na página 893, termina. Aqui são as outras obras do autor, tá? Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, excelente obra. Manual do Antigo Testamento no Novo Testamento. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. Você se torna aquilo que adora, também do GKB, tá? E aqui terminou essa maravilhosa obra, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Obrigado a você que ficou conosco até o final. Peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações assim que sair vídeo novo. Deixe seu comentário é muito importante para a gente precisa de um feedback, tá certo? Os vídeos tem sempre alguém precisando conhecer as obras que aqui são apresentadas, tá certo? Desde já agradecemos a vocês e fiquem com Deus.